bem-vindos ao nosso podcast Descomplica Advogadas. E hoje nós estamos nesse novo ambiente, inclusive com uma nova parceira, a nossa querida Bárbara Fontoura. Eu sou a Karina Cunha. E eu sou a Leane Bastos. E o tema de hoje nós vamos tratar sobre o melhor interesse da criança num divórcio ou numa separação. Divórcio com filhos. Exatamente. Aqui hoje nós vamos defender as crianças. Totalmente. Inclusive por quê? Porque é um mês de aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E a gente fala tanto em direito de família, sobre o melhor interesse da criança. E afinal de contas, o que é melhor interesse da criança? Exatamente. E nós estamos aqui nesse nosso bate-papo onde a gente vai realmente tentar compreender como que funciona isso e como que a gente pode trabalhar a nossa visão e a visão dos pais em relação a proteger, a beneficiar de fato essa criança. Não é isso, Leane? Perfeito, exatamente. Quando se fala em divórcio, separação de união estável, normalmente os ânimos estão aclamados, as pessoas tendem a ter uma dificuldade de um bom relacionamento e, na maioria das vezes, as crianças são os principais afetados, infelizmente. O que você acha que muda quando tem filhos no divórcio? Tudo. Quando se trata de divórcio, de dissolução da união estável, o maior problema é que normalmente o casal ele tá ali em Batalha, guerra. Conflito, e sempre os menores, seja adolescente ou criança, são os principais afetados. E quando se trata no âmbito do direito de família, essas crianças ou adolescentes têm uma proteção maior, seja na Constituição Federal, no Código do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que muda no divórcio que tem filhos? Quando a dissolução da união estável, a dissolução Da união, filhos, né? da união. Quando você tem um relacionamento e esse relacionamento se desfez, e aí como que fica essa situação? Bom, isso aí é um ponto muito delicado. Por quê? Porque geralmente envolve conflito dos pais e muitas vezes os pais não têm maturidade para entender, falta de maturidade. exatamente, para entender que o divórcio que está acontecendo é entre aquele casal. Tanto homem e mulher, como mulher com mulher, homem com homem. Nós temos o casamento, né, hoje em dia para todo mundo. Então, independente do relacionamento, quando ele acaba, as pessoas devem entender que acabou a relação entre elas. Eu falo, a gente tem que separar uma briga que a gente tem no escritório, não é uma briga, né? Mas o que a gente busca no escritório sempre é fazer os pais entender que as questões de parentalidade, quando a gente fala casal, pai, mãe, né, ali a figura dos responsáveis, é diferente do relacionamento Conjugal, né? O conjugal é diferente do relacionamento com a criança, com os filhos. Porque assim, o que a gente mais repara quando tem separação, seja de qual De que tipo for. Exatamente. Os filhos acabam que vão virando as marionetezinhas ali no meio. Às vezes aquele casal nem tá mais conseguindo se comunicar. E daí eles fazem o quê? Que eu condeno totalmente, com todo respeito, se vocês, né, mas eu condeno totalmente. Eles começam a usar os filhos como se eles fossem o menino de recados. Sim. Fala lá pro teu pai que ele tá devendo a pensão, tá? Às vezes a pensão vence hoje. E aí já começa assim, ó. Manda lá pra ele que ele tem que me pagar hoje. É 8 horas da manhã ainda, o dia... O dia começou, ele tem até meia-noite agora com o Pix, né? Então ele tem até meia-noite O para fazer esse maior de pagamento. todos esses problemas é que, assim, quando se tem o divórcio, somente o casal se separa, né? Os filhos continuam sendo filhos e vai ser assim até o resto da vida. Só que a emoção, ela sobrepõe o direito e os interesses da criança. Nesse caso em específico, mesmo tendo leis de proteção severas nesse sentido, mesmo a Constituição trazendo ali um rol extenso, que não é possível nem denominar todos os direitos que essas crianças e adolescentes têm, os pais sempre sobrepõem ali, na maioria das vezes, óbvio, né? Os pais normalmente usam os filhos como instrumento de vingança. E esse é o maior de todos os problemas. Esquecem que o direito dos filhos deve sobrepor qualquer emoção. Passou, acabou, mas o direito e os deveres, principalmente os deveres dos pais, devem prevalecer, e mesmo que não tenha um bom ânimo, uma boa convivência entre pais ou ex-companheiros, entre os adultos, né? Eu acho Entre os adultos. A gente pode referir assim, a gente pode até estabelecer aqui entre nós essa expressão.
Os adultos, vamos Isso, falar, os pronto, adultos. muito porque, melhor. porque senão a gente vai ficar falando de pai, mãe e limita. Isso. E hoje, como né, tu falou antes, Karina, hoje em dia casamento é pra todo todo mundo. mundo. Sim. Então, assim, o que eu falo? Os adultos, num fim de relacionamento, são os adultos que têm que se virar. Sim. E eles têm que proteger as crianças. É isso que o Estatuto da Criança fala, é isso que a Constituição Federal fala. Proteger, colocar a salvo de todo tipo de negligência, abuso, de qualquer sofrimento. E por que é tão difícil de entender isso? Porque eu só consigo acreditar, eu falo assim, que eu trabalho muito em parceria com psicólogos quando a gente está fazendo divórcio. E eu acho muito importante até a parte da educação parental. Porque os adultos, eles esquecem, falando, a maturidade vai lá pro pé, né? Exato. E aí eu quero só brigar contigo, quero brigar, e aí o Juninho ali, o Enzo, que tá a Mariazinha que tá no meio, que lute. Então, na verdade, eu até li um livro uma vez que falava isso, que em meio ao divórcio dos pais, na verdade, são os filhos que lutam. Na verdade, torna-se um luto ali, porque é fácil para os pais se adaptar ao mundo e normalmente são as crianças que vão ter que se adaptar, deveria ser o contrário, mas a realidade é essa, tanto com relação à rotina, o cronograma, as visitações, a convivência, é tudo de acordo com um novo ajuste, a nova família, a nova realidade dos pais, esquecendo-se ali da criança que muitas vezes tem voz, que poderia ser ouvida, que poderia ter, em nome dessas crianças, um bom relacionamento, pelo menos em frente ou Eu acho que eles adiante, né? precisam, assim, ter um relacionamento de comunicação, sabe? Eu não Isso. sou obrigada a falar contigo, Uhum. mas eu tenho que pelo menos respeitar a tua figura. E se eles tivessem uma noção das consequências que isso pode vir a ter, porque a gente não pode falar que tem, né? Mas que pode vir a ter ao longo dos anos, de um estar desvalorizando, enfraquecendo a figura do outro, porque e aí se um dia a gente precisar, quando chegar lá na adolescência, um precisar do outro? Precisar do outro, com certeza. Mas tem um ponto que eu acho super interessante, que é o seguinte. A gente nunca pensou nisso, mas na verdade as pessoas, os adultos deveriam perceber como eles estão sendo egoístas. Esquecem acho a que proteção integral. Mas esquecem que aquelas crianças, né, que foram geradas com tanto amor, que foram muitas vezes planejadas, desejadas, nem sempre, mas em alguns momentos sim, né? Acho que às vezes o casamento às vezes aconteceu, às vezes né? não teve planejamento, Mas- né? O filho Mas veio. é um fruto daquela relação. É. Independente do relacionamento, né, conjugal, né, dos adultos, essa relação afetiva dos adultos, ela mudou. Exato. E a gente precisa que as pessoas entendam e tenham maturidade para entender que o sentimento daquelas pessoas mudou em relação uma à outra, Mas o dos... mas nunca em relação aos filhos. Exatamente. A parentalidade é até o fim, né? Não, e tem, assim, o que a gente vê às vezes, que o casal quer escolher, né, os pais, vamos dizer assim, os adultos, eles querem assim, ó, ou tu tá comigo ou tu tá contra mim. Né? Terrível. Ah, por exemplo, a mulher, né, que mulher é muito mais sentimento, muito mais emoção, né? Mas sabem que a depender, né, a gente sabe que a depender do motivo, Os do homens também fim do ficam relacionamento, eles, nossa, eles não aceitam, né? Então, assim, então eles querem fazer o quê? Ah, tu tá com quem? Tu tá comigo ou tu tá com ela? Como se a criança tivesse Que é uma maldade. não, tivesse que escolher. Eu falo, eles não têm que escolher. Ah, eu te contar uma coisa pra vocês. Porque a gente tá falando aqui de melhor interesse da criança em razão do mês de julho. Ainda estamos no mês de Sim. julho. O Estatuto da Criança e Adolescente fez 34 anos. E o que esse estatuto fala, né? E uma coisa que tá lá no estatuto, que é a opinião da criança, sabe? A oitiva. Sim. Sim. Que deve ser levado em Eu consideração. vou perguntar uma coisa pra vocês, eu quero ver se é curiosidade, se vocês vão saber. Quando a gente ouve a criança, quem tem no processo de guarda, pra definir, né, que é aquela história, tá pedindo guarda compartilhada ou guarda unilateral. Qual é a opinião de vocês? Pra que serve ouvir a criança? No caso, não é a criança que é ouvida, já é o adolescente, porque é a partir Sim, a dos partir 12 dos anos. 12. É. Isso. Bom, eu acho que deve ser analisado mais como um norte. Porque a psicossocial, quem está sendo ouvido, quem está ouvindo aquele adolescente, tem que conseguir extrair o que aquele adolescente está realmente passando. Porque muitas vezes nós temos também um outro lado, que é o lado que hoje as nossas crianças também são muito mais perspicazes, mais inteligentes nesse sentido. Internet, né? Então elas conseguem muitas vezes manipular. Então às vezes é muito mais fácil eu chegar e dizer, eu quero ficar de repente aqui com meu pai,
Porque o meu pai não vai ficar mandando eu estudar, Na o meu casa pai da vai me mamãe levar, tem muita vai me levar regra, pra... né? Percebe? Então eu acho que quando o adolescente, quando a criança e o adolescente é ouvido, eu acho que deve Mas tu ser também, levado em tu acha consideração. que o objetivo daquela oitiva é fazer que a criança faça uma escolha? Tu acha que Não, é? não, eu acho que não deve ser analisado como escolha. Ah, tá bom. Não, porque tem muita gente que ainda acredita que é um tabu, que a gente precisa desmistificar isso, que acredita que ouvir a criança é como se a criança, ela já pode escolher, né? Não. E aí ganha assim, como se ela, eu vou te treinar melhor, ganha quem conquistar melhor a criança, ou mais conseguir conquistar a criança. Isso pra mim, assim, um conceito totalmente errado. Não foi pra isso que isso foi criado. Isso foi desenvolvido que é pra saber, do que tu falou, Karina, levar em consideração o que aquela criança está trazendo, pra saber qual ambiente que ela está inserida, para conhecer o ambiente, até para que o outro, porque assim, se eu tenho a guarda da criança, o outro adulto, o outro responsável, ele fica como se fosse um fiscal, digamos assim. Sim, Ele tem que prestar contas. não, e assim, ajudar Sim. a administrar para saber se está tudo bem. Sim. Isso não é unilateral. Tá falando Não unilateral, porque na Porque compartilhada. na compartilhada nós temos justamente A distribuição, né? Mas um funciona mais ou menos assim. Um tá olhando o outro, entendeu? Sim. Tem que ver. Isso. Porque a guarda unilateral, tem gente que acredita também, que assim, eu te entreguei a guarda da criança, unilateral. Se vira. Se vira, exato. Se vira. Você quis guarda unilateral. Não, porque o dever de criação tá ali ainda. Exatamente. E a oitiva, ela não foi criada para a criança fazer uma escolha. Mas hoje, eu acho que é muito, muito importante falar isso. A oitiva da criança não foi criada com o objetivo que a criança faça uma escolha. Criança não tem que escolher um em detrimento do outro. Ela é filha dos dois, ela é o fruto, como tu falasse, daquela relação. Então ela precisa ter espaço, ela precisa ser autorizada. E a gente fala de autorização também. Sim. A criança às vezes não tem autorização para ser feliz no ambiente do outro. Isso é muito triste, porque quem vai colher as consequências disso não são os adultos. Não. São as crianças. São as crianças. E isso a gente percebe muito claramente quando a criança tem um comportamento completamente diferente com o pai ou com a mãe, quando está na frente do outro. Mas tudo isso também, no momento em que é apurado, né, elas são escutadas, tudo isso é averiguado. Porque não é só uma questão de ouvir a criança, mas entender o que ela vem vivenciando ali, entre os pais, em cada casa, se ela se sente à vontade, se ela está confortável, se existe alguma restrição. Isso tudo é considerado, porque no momento em que os pais se separam, a gente vê ali que começa uma alienação parental de maneira sutil, muitas vezes é bem direta também, e a criança ela vem sofrendo. Quando foi criado o Instituto da Guarda Compartilhada, foi pensando justamente em sobrepor o interesse do menor, sabendo que os pais, ter uma lei que imponha isso é ruim, mas um instituto, né? Mas se a gente for parar para analisar como os pais estão tão emocionalmente afetados, muitas vezes eles deixam de cumprir o básico, que é o poder pátrio, o dever de cuidar, de zelar, de ter ali, garantir uma segurança. E na maioria das vezes, quando se tem um divórcio ou uma separação, a criança é afetada e é deixada de lado. E o Instituto da Guarda Compartilhada veio, de certa forma, para tentar equilibrar essa questão, para que ambos os pais possam exercer o poder. Porque, como a própria Bárbara falou, no momento em que você exerce ali a guarda unilateral, muitas vezes só um dos pais que toma posse. Não é assim que funciona. Não é só questão de deveres e obrigações, mas é participar daquela criança, do convívio, ter acesso que vem o que aquela criança está vivendo, desenvolvimento, garantir o mínimo existencial e o fundamental, né? Então, Lê, essas questões todas que você está levantando são muito interessantes de verdade. Mas assim, como nós estamos aqui no nosso Descomplica Advogadas, vamos trabalhar aqui de uma forma mais realmente dia a dia, né? E assim, Bárbara, assim, como que é essa questão? Nós temos tem alguma coisa que chega assim, olha, é fechado de determinada forma, é de um jeito, é de outro. Como é que funciona assim na prática? Vamos supor, me separei hoje, tá? Estou aqui no processo de separação, eu e meu companheiro, a gente está separando, ele já saiu de casa, certo?
e meus 2 filhos estão aqui comigo. E agora? Qual é o meu passo? O que eu tenho que fazer? Eu vou escrever um bilhete. Filhos não são da mãe. Porque a gente brinca. Os filhos são da mãe. Eu já escutei advogado, principalmente advogado mais antigo, falando isso. Não, mas os filhos são da mãe. Não são. É a Liane falando. O Instituto da Guarda Compartilhada foi criado para isso. Olha só, vamos imaginar. Eu gosto de que as pessoas... Eu gosto que as pessoas entendam da seguinte forma. Nós precisamos pensar por que alguma coisa passou a ser necessária. Ninguém acorda um belo dia e diz assim, vamos ali editar uma lei para regulamentar os pais. Não, é de uma necessidade que a sociedade foi tendo ao longo dos anos, né? Porque é direito de família, a sociedade é dinâmica, as famílias são dinâmicas. E aí pensaram assim, tá certa essa história? Vamos voltar lá atrás. Quando se separava, a mãe saía sem direito a nada, até sem o direito aos filhos. Aí depois começaram a dizer assim, não, quem tem que criar filho é mãe. Aí era assim, a nossa legislação falava um ou outro. Sim. Aí em determinado momento falaram, por quê? Não é importante os dois? Exato. E tem um detalhe, só um detalhezinho que eu acho importante, que é o seguinte, a nossa jurisprudência, a decisão dos juízes, as ideias que os advogados trazem, eles é que fazem modificar a nossa sociedade. Vem, quem é que muda primeiro? A sociedade. Não, tem uma frase muito legal que fala assim, sempre pode-se ver uma sociedade mudar as leis, mas nunca as leis conseguirem mudar a sociedade. Exato. No direito de família, Mas isso é muito mais presente, é muito mais real, porque aí, continuando na nossa linha, né? Sim. O que a legislação quis fazer, assim, olha que famílias, não é para vocês desvalorizarem o papel de nenhum de outro, os dois são importantes, nem eu e nem você, nenhum e nem outro, os dois são importantes, e vocês dois, o que a lei está falando assim, eu vou te dar responsabilidades, eu vou te dar obrigações recíprocas. O que é recíproca? É dos dois, é aquela troca, né? Eu vou dar para vocês dois obrigações recíprocas em relação à criança que é de vocês. Gente, olha o devaneio que é isso, é o Estado tendo que falar para pai e mãe, para responsáveis, o óbvio, isso não é óbvio, não era? Sim. Mas que muitas vezes é esquecido, né, nesse porque momento de transição. Tem uma frase que diz assim, o óbvio também precisa ser dito. Exato, mas sabe o que eu acho? Não é só a transição, eu acho que é justamente por conta que nós somos o quê? Humanos, né? Sentimentos, as emoções, aquilo que eu te falei no começo, a vingança, matar ele, e eu quero que o meu filho tenha essa vontade, né? Então a lei vem ali para dizer, parem. Como é que é aquela expressão? Sejam adultos, né? Só para. Só para. E é por isso. E aí, assim, tem um julgado da ministra Nancy que é muito legal. Eu gosto de usar, ele já não é novo, ele deve ser de 2018, né? Assim, quando a gente começou a falar de guarda compartilhada, a obrigação, que ela falou, a guarda no Brasil é compartilhada. E esse instituto foi criado justamente para dizer para os pais e para os magistrados, que são os juízes, Que os dois, né? os dois, para valorizar. Então, como a própria ministra falou nesse julgado dela, pense que a lei só veio para dizer o óbvio, Sim. que é, vocês dois vão criar. E ainda tem eu não sei agora se é uma resolução, Karina, não sei se tu lembra disso, mas eu acho que nem o CNJ não é resoluções, é recomendações, né? Uma recomendação do CNJ dizendo, juízes, vocês estão sabendo que tem a lei aqui da guarda compartilhada? Que agora é a regra no país. Que a regra, vocês poderiam, por favor, só cumprir a regra? Sim. Simples. Mas, sabe o que eu acho? Os advogados. Cara, os advogados, eles começam a querer. Não, agora tem que ser unilateral. Por quê? Porque tem que ser. Porque tem que ser. Tem que ser. O que tem que ser? Isso aí é muito interessante isso que você está falando, pelo seguinte, tinha-se uma visão antes, né, antes de sair a lei da guarda compartilhada, que era o quê? Mas a guarda compartilhada não vai dar certo no casal em conflito. Isso. Lembra dessa discussão? Vocês lembram, né? Tem muita gente usando isso até hoje. Pois é, mas entra no que a gente conversou lá no início. O problema é de quem? Dos adultos. Isso. Resolvam, se virem. Não me interessa. Vocês que começaram, vocês saibam resolver o problema que vocês... Arrumem a bagunça. A criança não tem culpa. Não, eu falo assim, tirem as crianças da sala, porque os programas proibidos vão começar. Eu falo, tirem as crianças da sala, porque a confusão vai começar. Então, tira as crianças do conflito. Exato. Discutam entre vocês. Isso vale
pros casados também, Sim, né? Porque sim. a gente fala muito de melhor interesse, não tinha nem pensado nisso. A gente fala de melhor interesse da criança, do adolescente, como se fosse uma coisa só vale para a criança e para o adolescente de filhos de pais separados. De Pra forma tudo, alguma, né? gente. É a preservação lá dentro da família. E aí eu falo, tira, não discute na frente da criança. Sim. Ah, fundamental. Se não é discutir na frente da criança quando tá casado, menos ainda quando tá separado e vice-versa, e vai pra lá e vem pra cá e dá no mesmo. Protejam as crianças, às vezes que é isso que tá falando. Né? As leis de proteção Sim. tá dizendo, parem de usar o ouvidinho desses anjinhos como pinico de vocês, com perdão da expressão, mas parem de usar, de fazer essa bagunça na mente deles. E mais, e parem de usá-los como bucha de canhão. Bucha de Como arma, como proteção, como vingança. Porque é isso que acontece. E pra Infelizmente, em gente alguns deixar alguns exemplos claros aqui, que tipo de coisa que vem, apesar de ser bem comum, a gente precisa sim denominar o que vem acontecendo, que é desde do pai ficar determinado ali que o pai iria pegar aquela criança ou a mãe iria pegar a criança, atrasa, não comparece, não informa, a criança fica aguardando. Então, assim, são coisas que podem ser simples para os adultos, mas na cabecinha daquela criança ali, meu pai não me ama mais, eu estou sendo usado de alguma forma. Então, não é só uma questão de deveres, você tem que se sensibilizar. Você sempre amou aquela criança e não é agora com o divórcio que isso vai mudar. E as pessoas não entendem isso. E não é só essa questão da guarda, da visitação, mas outras coisas que podem atingir. A criança começa a ficar agressiva, ela começa a ser atingida de um ponto que muitas vezes, a depender do quadro, é irreversível. Ela vai crescer com traumas criados pelos próprios pais, vejam só. Chegar a um ponto de você causar traumas aos filhos porque não soube lidar com o fim do relacionamento. A criança é só uma vítima e ela acaba sendo usada como instrumento para atacar o outro, né? E eu acho que é um grande questionamento. E aí eu vou trazer aqui para a sua opinião, Bárbara. O que fazer para evitar esse tipo de coisa? Eu tenho pra mim, eu A falo sua visão sobre isso. Eu defendo desde o começo, eu sempre trabalhei com direito de família. Eu lembro que na faculdade era exceção, né? O que é fazer família? Não, e eu, a Bárbara, eu adoro essa situação. O que eu implementei no escritório que eu faço? Eu sempre, claro que às vezes não é possível até por uma questão econômica, mas eu sempre oriento as famílias a buscar tem que ser multidisciplinar. Sim, perfeito. Tem que ter a atuação do advogado por si só, não. E eu vou contar pra vocês um caso, que tu falou de exemplos práticos. A gente adora. E que eu É a precisei. nossa cara aqui no nosso podcast, sempre trazer os exemplos práticos. Olha só, eu tive um trabalho no caso que eu acho que foi um dos casos mais complexos que eu já tive dentro do escritório, até porque a minha cliente, ela é uma pessoa deficiente. Ela é deficiente auditiva e por isso ela também não fala. E aí um divórcio com crianças e o pai muito bem empregado, muito bem resolvido financeiramente, estudado, né? E aí ele trazia a questão da deficiência dessa mãe, que, pasme, ele foi casado com ela, se não me engano, 15 anos de relacionamento, 2 filhos, e só no divórcio que a deficiência dela passou a ser um problema, né? Que isso é uma coisa bem típica. Mas além disso, ele trabalhava muito a questão da falta de protagonismo dela na criação dos filhos. E aí ele explorava muito, esse pai, ele explorava muito essa questão de o enfraquecimento dela no papel maternal, né? Ele dizia assim, ela não é protagonista na criação dos filhos, ela deixa muito a educação dos filhos, a criação para a mãe dela, no caso, a avó das crianças. E ele trazia muito essa discussão, ele trazia muito isso para o processo. E aí é que tá, que eu falo, a magia, o que tá a sensibilidade do advogado. Porque se ele acusava muito ela disso, um fundo de verdade deveria ter. Ou ele poderia, mesmo que não fosse verdade, acabar convencendo o Ministério Público, o juiz, o psicossocial de que isso era real. O que eu precisei fazer com ela? Eu liguei para a psicóloga que atendia ela fazia terapia, conversei com a psicóloga e falei quais são os pontos que eu precisava que ela fizesse. Que ela trabalhasse, por exemplo, fazer as tarefas. Porque assim, a avó das crianças era uma professora aposentada, uma pedagoga, então era muito mais fácil para a avó trabalhar, fazer o dever de casa com as crianças, né? A avó gostava de cozinhar. Gente, a avó é mãe com afeto, que a gente fala, é mãe com açúcar, né?
Só que eu trabalhei muito com ela, eu falei assim, ó, a senhora precisa ser a protagonista. Quando as suas crianças contarem com quem que elas fizeram a tarefa de casa, com quem que elas fizeram o almoço, com que elas fizeram, elas precisam contar que foi com a mamãe. E aí a gente fez todo um trabalho junto com a terapeuta dela, com a psicóloga dela, que fez esse fortalecimento da figura. Vocês entendem que o advogado não conseguiria fazer isso sozinho? Eu não conseguiria fazer. Nessa época eu lembro que eu fiz uma reunião com ela, eu fiz reunião com ela, eu fiz reunião com a mãe dela, eu fiz reunião com o pai dela. Eu faço muito isso, meninas, eu faço muito essa doideira. Eu ligo pra família, eu pego o contexto familiar que a criança está inserida e eu trabalho isso com eles. Sim. A responsabilidade para o sucesso deste pai, desta mãe, desse responsável, é de todos vocês, família. Vocês vão ajudar? Exatamente. É o quê? Então, respondendo mais ou menos nosso questionamento, seria o quê? O que eu faço para melhorar isso? Traga a discussão para dentro. Isso. Mostre as fraquezas, mostre as forças, mostre tudo. E mostre, principalmente, o quê? Onde que aquela criança está sofrendo por conta daquela relação entre os adultos. Não, e veja só, olha só. Eu acho que isso é importante. Vê se tu concorda comigo. Sei, vejam se vocês concordam. Se aquele pai falava isso, né? Que eu tô usando o exemplo do pai, que Sim, foi sim, né, sim. no caso em concreto. Esse pai reclamava e trazia como essa preocupação. Ah, a minha preocupação é que não é ela que cria os nossos filhos, é a mãe dela. A partir do momento que ela começa a assumir esse protagonismo, ela está à frente dessa criação. Será que ela não está deixando-se esse sentimento dele? Porque a gente não pode dizer que é um sentimento falso, cínico, que não é real, que foi só para denegrir a imagem dela. A gente não pode partir desse pressuposto. Sim. Porque o Ministério Público não parte desse pressuposto. Precisamos ser frios, né, nesse sentido. Será que ele não... ela não está mandando uma mensagem para ele assim, fica tranquilo que está dando tudo certo? Será que ele não muda com ela a partir disso? A gente não pode dizer que não. Sim. Só tem um detalhe que eu acho interessante na sua fala. No caso concreto. Era assim durante o casamento. E de repente mudou. Você percebe? Já era assim. É. Enquanto ele estava usufruindo disso positivamente, porque, no fundo, apesar dele trazer isso, com certeza ele sabia que aquele apoio da avó materna era importante. Tanto é que ele permitia e gostava. Por 15 anos? No entanto, quando você tem a ruptura e aí começam as brigas de ego, porque é o que nós temos entre os adultos muitas vezes, eu vou utilizar o que eu tenho. Então eu tenho algo que já existia, que eu concordava com aquilo porque era bom para mim. Certo? Mas aí depois ele vai usar isso de outra forma. Foi isso que aconteceu a vida inteira, Karina. Parece que tu leu o processo. Sempre foi assim. O avô sempre levou as crianças para natação, para, sei lá, para o balé, para as outras atividades. Sempre o avô foi o motorista das crianças. Era muito cômodo para eles. Sempre foi conveniente. A partir do momento que a relação acabou, agora passou a ser prejudicial. Né? E ela passou a ser a ofensora. É complicado, né, a situação. Isso vem uma discussão muito forte que a gente tem no direito de família em vários casos. Que é o quê? Justamente você ter essa transferência da educação, que muitas vezes se dá dos pais para os avós, de quem está mais disponível, e quando os pais estão ali muito juntos, mais ocupados na sua profissão, acabam deixando passar. No entanto, quando vem a ruptura, você traz isso como um problema, passa a ser uma problemática. E usa isso realmente como um argumento de ataque ao outro. Agora que foi o que aconteceu contigo, né? Doutora, não sou seu cliente, doutora. Os avós, como que é o direito de convivência dos avós? Eles são resguardados ou não? Com certeza, essencial, inclusive, tanto para o crescimento da criança como fundamento. Né? Então, os avós também têm direito de estar ali na rotina dos netos, sejam divorciados ou separados, mesmo que não haja ali um contato presencial ou verbal entre os pais, porque pode acontecer. E aí, partindo da premissa do interesse das crianças, os pais precisam ter a maturidade de estabelecer pelo menos uma conexão. Não precisa ter um contato direto, como muitos pais conseguem, mas a gente já viu casos muito complexos de pais não se falarem, não quererem mudar, e aquilo ali faz com que a criança venha sendo a principal prejudicada. Então, quando vem, e às vezes até interferência dos avós podem vir a resolver situações como essa. Existem avós que sabem lidar e convencer os filhos de estabelecer pelo menos um mínimo de comunicação. E aí, voltando à sua pergunta, porque eu vou falando e vou estendendo. Os avós
podem e devem, eles têm um direito de visitação e em algumas situações em que os pais não podem cuidar, eles podem ter a própria guarda da criança também. É claro que é secundária, né? Porque cabe aos pais ali o direito de guarda ou convivência daquelas crianças, mas é possível e é extremamente saudável. A Constituição e as leis, elas garantem ali o contato tanto presencial como Seria a questão da família estendida. família estendida. A rede de Extensa, apoio, uma rede de apoio. A rede de apoio. Não, eu Exato. fiz essa Extensa. pergunta justamente para provocar, né, o questionamento, porque, como tu falaste, durante o casamento era a rede de apoio. A rede de apoio. Depois que aí acabou o casamento, a rede de apoio passou a ser tipo, ela usava a família como muleta. Mas vem cá, não era tua rede de apoio. E sabe o que eu falo? Eu falo assim, ó, se durante o casamento aquela família era a rede de apoio, né, aqui em Brasília, que a gente estava falando em Brasília, né, claro que seja, né, Vale para o país inteiro, que sabe. mas aqui vamos usar o nosso exemplo, que muitas pessoas estão aqui e não têm família, né? Sim. Os familiares moram longe, então às vezes um tem mais familiares próximos e outro não tem. Eu digo, gente, para que vai perder esse benefício? Essa oportunidade. De ter uma rede de apoio que a criança já está adaptada, que a criança já ama por conta de orgulho. Sim, e má relação. Não é porque você não se dá bem, muitas vezes, com a sogra ou com o sogro, que a criança é prejudicada. Né? Não é. Então, Claro que não. Volta para nosso assunto inicial, que é maturidade dos adultos. e proteção E integral proteção integral. da criança e do adolescente. Eu já vi casos em que a mãe contava com a família, a rede de apoio paterna, no caso, Sim. que ajudava a olhar a criança, porque ela tem uma rotina de trabalho intensa, cirurgiã e tal. E quando eles se separaram, ela, ao invés de continuar usando este benefício, Sim. né, esse benefício gratuito, esse serviço de boa qualidade, Muito amor, né? Seguro. O que ela fez? Tacou a criança na escola integral. Agora é a escola que vai criar a criança. Tirou, eu falo assim, ó, isso pra mim ofende o melhor interesse da criança. Sim. Isso pra mim, o Ministério Público ainda é um caso que não teve resolução ainda, né, infelizmente. Mas eu preciso, minha missão nesse processo é demonstrar para o juiz e para o Ministério Público que isso foi uma atitude totalmente egoísta e sem maturidade. Eu arranco lá da família que sempre, os avós sempre olharam esse menino, é o neto mais novinho deles, sempre olharam. Aí agora não pode mais olhar. Fora a relação que existe já de afeto da criança Sim. com os avós. E Que casos... foi criada. Foi criada, aquela coisa assim, foi um afeto que foi criado e desenvolvido inicialmente por conta dos pais, e agora, em face da separação, quer romper isso, é desumano para a criança. Não, daí o pobrezinho da criança é que tem que ficar ali lutando, porque ela já tem que se adaptar com os pais separados. Agora os avós também, e nos casos mais extremos, em que os avós têm que entrar com uma resolução de regime A regulamentação de do regime de convivência. De dividir. porque não tem um contato, querem penalizar a família como um todo, né? Então, assim, tem casos que chegam a ser extremos a esse ponto. Por quê? Porque como você tira de uma avó que sempre teve contato só para atingir o outro, né? Então, assim, muitas vezes é onde a gente está batendo. O vídeo de hoje é justamente para que você pense e repense nas atitudes, no sentido de sobrepor sempre os direitos da criança. Os avós estão ali como figuras de proteção para manter ali um relacionamento e garantir os direitos fundamentais da criança também. Você vai tirar o contato da criança. É complicado, é uma situação complicada que a gente tem que trazer à tona alguns exemplos mais grotescos, assim, digamos, né? Para que a gente possa tentar simplificar e tentar encontrar uma solução extrajudicial. Não precisa chegar a ir a um judiciário para resolver coisas mínimas. Eu não tenho contato com o pai, com a mãe, eu vou restringir, eu vou tirar também o contato com os avós. Outra situação que é muito comum, separaram, a criança vai para a casa do pai e a mãe não deixa levar as roupinhas porque o pai não entrega, deixa sujo. Então são coisas pequenas, mas que isso vai ali... Que tem reflexo na vida da criança. Sim, e vai desgastando ao ponto de tornar ainda mais difícil aquela convivência, né? Lê, você trouxe um ponto que a gente estava conversando antes, né? Que era justamente o que
que a criança precisa se sentir em casa nos dois ambientes. Exatamente. Olha, eu vou, com todo respeito, eu sei que é um vício de linguagem, mas que a gente precisa incutir na sociedade. E tem que começar por nós. Filho não visita pai. Filho não visita mãe. É direito de convivência. A gente tem que extirpar esse conceito de visita. Não existe Porque isso. aquela nossa conversa. O que é a visita na sua casa? A visita na sua casa ela é para se sentir à vontade? Não. É para ela chegar, deitar, ter o espaço dela, ter o armário, a roupa dela no armário? É para isso que visita serve? Não, Que é a visita não vai dizer que está chegando em casa, na casa dela. Não, ela está fazendo visita. Ela tá visitando, ela sabe que ela vai embora, que ela não pertence àquele ambiente. Você Exatamente. precisa dar uma estrutura para a criança se sentir familiarizada em casa, num novo ambiente. A começar ali de ter pelo menos umas peças de roupa, se tiver condições, um quartinho, se não tiver, colocar uma cama, algum lugar para ele se sentir Ela seguro, tem né? que ter o Tem canto que ter, dela. exatamente. Isso é muito difícil, porque principalmente quando é o cliente da gente que é o contra, que dá o contra. Ah, eu não quero mandar, eu não quero isso, eu não... Aí, Eu vou tocar agora num ponto. vá. Você me trouxe um gancho, que eu passei por isso, no caso. Eu estava a minha cliente, no caso era uma mulher, né? E ela meio que querendo ao máximo, não, mas não faz sentido isso. Nós temos o apoio, claro, do psicólogo, do profissional especializado nisso, mas eu acho que nós, enquanto advogadas, nós também temos esse papel de trazer a conscientização, inclusive, para o nosso cliente. Sim. Inclusive no sentido de mostrar, eu não vou dizer propriamente, você está errada, não é isso. Mas eu vou mostrar os caminhos. Eu vou mostrar para ela que aquele pai, ele é pai. Tanto Aquele quanto homem ela é mãe. É tão pai, exatamente, tanto como ela é mãe. Então, ele precisa, a criança precisa, ela não pode perder o pai dela. Porque a mãe está querendo. Então, assim, e aí eu fui trabalhando isso aos poucos, mostrando, porque eu acho que existem formas e formas de se falar a mesma coisa. Exato. Aí que eu digo, né, a importância das famílias, das pessoas escolherem profissionais da área especializados. Porque o direito de família, rola muito isso. Eu faço direito de família porque é fácil. Mas a pessoa não estudou, a pessoa não tem, ela não conhece nada, ela acha que isso é balela. Isso que a gente tá falando? Perda de tempo. Balela, frescura. Olha o que a lei está dizendo e pronto. É, E frescura. a realidade, ela é muito corriqueira. Essas coisas, é desde o mínimo. Gente, às vezes, você consegue estabelecer uma relação que está desgastada, minimamente ali, e que faz toda a diferença na vida da criança. Esses detalhes, assim, podem ser resolvidos de maneira tão tranquila. Mesmo que seja difícil, a orientação jurídica e psíquica, né, que muitas vezes também vai caminhar lado a lado ali, ela é importante mesmo que doa, seja para o pai ou para a mãe. Precisa ser dito. E aí, Na verdade, precisa ser aí tem a importância da criança ter o cantinho dela Sim. na casa. Porque a criança tem que ter o conceito do minha casa com o meu pai, minha casa com a minha mãe. Não é, eu não vou lá visitar o meu pai hoje. Não é visitar. Não. Não, Eu moro lá com meu pai. Exatamente, eu tenho, assim, que quando perguntar pra criança, você mora onde? Ela vai dizer, eu tenho duas casas. Exato. Então eu acho que isso é uma luta. Exatamente, isso é uma luta quando a gente pensa na legislação, né, na lei, como todo que fala, lar de referência. Exato. Gente, é uma outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí entra, eu acho que nesse ponto das advogadas, dos advogados de família, para tentar trabalhar esses conceitos de uma outra forma e tentar mudar um pouco o judiciário nesse O que sentido. vocês acham da história do lar de referência? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que quebra justamente o que a gente está discutindo. Se eu tenho um lar de referência, eu estou estipulando um como lar e o outro como outra coisa qualquer que não é lar. Nossa, adorei isso. Entendeu? E a gente tem que trabalhar isso. Exatamente. E aí é a nossa função, tá? E entra no que a Bárbara falou em relação à questão de que o profissional especialista, o profissional especializado que sabe com o que vai enfrentar, ele trabalha muito melhor. E não tem coisa mais fantástica do que você enquanto advogado, ter do outro lado um profissional da área. Sim. Porque nós vamos Faz toda falar a diferença. mesma língua. Isso faz toda a diferença. Sabe, faz toda a diferença. Então, assim, tá aqui, às vezes tem um conflito tão forte entre os adultos, como nós estipulamos, que às vezes é mais fácil os advogados conversarem. Quando tem, Intervirem. não, conversar um com o outro. Sim. Porque
quê? esses Porque advogados cada um... conflitivos, eles vão Não só adianta. jogar gasolina naquele conflito ali. Exato. E que sabe- só vai prejudicar a Não, e criança. por isso que eu acho que os clientes, eles têm que ter essa Consciência. malícia, né? Essa consciência, essa malícia de saber quão experiente aquele advogado de família é, que ele está contratando. Ele tem que analisar, porque assim, ó, é a família dele. Eu falo, eu trabalho num caso, É bem Karina, mais importante, né? eu vou trabalhar num caso, a hora que sai a sentença, recurso, trânsito em julgado, acabou. Um abraço, ó. Eu não sou da sua família. E se eu sou uma profissional que eu não tenho responsabilidade, que eu não faço esse direito responsável, direito de família responsável que eu falo, vou me preocupar se vocês duas vão ficar Sim. brigando na confusão depois? Eu não vou estar ali. O máximo que eu vou pensar, se eu for uma profissional irresponsável, né, relato, se elas brigarem de novo, elas vão me contratar de novo, eu vou ter novo cliente. Então eu falo, é a consciência, o cliente precisa ter essa consciência, ele tem que observar, ele tem que ser crítico. Exato. Ele tem que ser crítico na hora de contratar, é a família dele, é o futuro dele, são os filhos dele, é a joia mais... Mais rara. É o bem mais importante. É o maior. Exatamente. Por que de todos. isso? Por que eu vou atrás de uma pessoa para resolver? Vemos, quando a gente está doente, a gente vai atrás de quem? Do médico especialista? Ou um clínico clínico geral. Exatamente, a gente vai lá fazer a cirurgia de não sei o que lá, especialista? Então vou instigar vocês. Para. Vamos lá. Denomina pra mim os casos comuns e aí eu quero que vocês falem casos e soluções, tá? Exemplo, esse agora que nós mencionamos. Levei o meu filho com a bolsa, voltou sem nada. Ou quando volta sujo. Então vamos tentar desmistificar um pouquinho e dar uma solução para isso, porque aí a gente vai trabalhar um pouco também na conscientização dos adultos. E maturidade. Muitas vezes a gente pode achar que não, mas o seu caso ali, esse mero exemplo pode servir para uma pessoa que está passando exatamente por isso, mas não tem a orientação devida. Então vamos tentar trazer para cá exemplos como esses? Sim, eu tenho um caso que foi exatamente Então, vamos lá. que eu vivenciei isso, que toda a vida era essa reclamação da mãe. Ai, mas é porque eu coloquei a roupinha e a roupinha não vem. Ah, eu coloquei não sei o que, aí ele reclamou porque ele teve que comprar tal coisa. Teve que comprar porque faltou. Esqueci a cueca do menino. Tá entendendo? E aí isso vem se transformando e vai lá no espiral, só crescendo. O problema é esse. Vamos respirar. Primeira coisa, cada um tem que ter o seu. Se não tem o espaço, se você não tem, vamos supor, às vezes não tem um quarto específico, deveria ter, porque quando era casado tinha, mas vamos supor que não tenha, então tá bom, então vamos estipular onde é que ele fica. Onde é que Libera ele uma dorme? gaveta. Libera uma gaveta. Libera uma gaveta para essa criança. É. E mais. Ai, porque eu pago a pensão, ela tem que mandar as coisas. Nossa, não, isso é terrível, não. Nossa, e essa parte me Essa mata. parte é E é terrível, porque o que comum. acontece? E é E é muito extremamente comum. Embora, eu vou confessar que às vezes eu tenho vontade de dizer pra quem recebe a pensão assim, ó, mas a pensão da criança não é pra isso? Às vezes eu tenho vontade também, porque às vezes tem que ter um equilíbrio ali. Tem que ter cada um caso é um equilíbrio. caso. É, né? cada caso é um Mas caso, você- Karina, porque tem gente que é muito inflexível, que é muito imatura, é muito inflexível, não vou dar. Como que vou obrigar a criança a ter 2 ursinhos? Não, aí é. Que a criança dorme só com o Não, ursinho aí ali? não. Nós temos situações. Exatamente. Então, por exemplo, quer ver uma coisa bem simples? Uniforme da criança, no Nossa, colégio, da escola. é briga. Sempre é briga. Pra Então, lavar. não, quer saber? Esqueceu em Muito casa. simples, gente. Tenha 2. E outra. Tenha 2. Tenha a gavetinha com as coisas. Sim. Ai, mas eu pago a pensão, eu não vou comprar. Horários é uma coisa super normal. Pegou a criança, Só concluir. né? Compre, Isso. tenha, faça. Pense no seu filho. Exatamente. Exato. É isso que a gente tem. E foi assim, mais ou menos, que eu consegui Eu resolver. acho Só concluindo assim a tua pergunta. Eu também consegui resolver dessa forma. A minha orientação é, eu gosto muito que as trocas de lares sejam feitas na escola. Porque Muito já assim. fica estabelecido o local ali. É o lugar mais fácil que tu vai falar de horário depois. Eu já vou Já vou Não, ganhar. spoiler. porque a escola já tem o horário que vai acabar a E de aula. quebra, aquele pai que não vem participando até do ambiente escolar, ele pode vir a participar de uma reunião, pega a criança, tá Exatamente, sabendo. porque hoje é o dia dele de Isso. conviver com a criança, ele já vai estar lá, ele tem que ir. Isso. A escola, a comunidade escolar já vai saber que aquele é o pai do Isso. fulaninho. Eu primeiro gosto muito de resolver desta forma. Às vezes a gente sabe que não é possível pela rotina das famílias, né? Então, a gente Isso. tem que se adaptar.
E o que que acontece? Eu não mandei a criança hoje para a escola de uniforme. Se o pai ou a mãe, o outro responsável, tem um outro uniforme na casa dele, ele não vai dar banho na criança, não vai trocar. Ele amanhã vai voltar com o novo uniforme. E aquele que ficou lá na casa do pai tá lá, é o sobressalente, né? E aí depois, então sempre a criança vai ter que vir com uma roupa. Meninas, não era meu caso, tá? Eu não era advogada nessa época dessa família. E se fosse, eu juro pra vocês que eu teria largado esse caso. Mas eu fiquei, hoje eu resolvi uma outra situação deles e ela me contou, querendo até um certo apoio, de que ela chegou ao ponto de mandar o menino pra casa do pai de cuequinha. Sem nada. Sem roupa. Sem roupa, porque ele não devolvia as roupas. Mas isso é comum, sabia? Porque Sim. não quer comprar e nem quer devolver, não quer lavar. Infelizmente, Aí, é por tá isso que vendo? você tem que ter ali Aí olha a uma confusão dos orientação. adultos. É. Claro, eu imagino o que levou ela a A ter. fazer, É. ser extremista, Esse né? extremo, né? Me Isso. devolve. Você não devolveu, fulano? Devolve, Isso. fulano. Quantas Devolve, fulano. vezes? Ah, nunca devolveu. Aí um belo dia ela manda de cueca. Daí Tem ela... roupa lá, né? Tá tudo lá. Não trouxe. tá tudo lá. Mas aí, assim, olha a exposição da criança. Não, o ponto, né? A que ponto chegamos? E às vezes é só pra atingir, é só pra estressar. Duas coisas que vem acontecendo muito, que é muito comum. Peguei a criança, não vou atender a mãe. Não, tô com ela, não precisa. Às vezes a mãe só quer saber se a criança tá segura. Ou o contrário, tá com a mãe e às vezes o pai só quer uma ligação pra saber se tá seguro. Gente, essas picuinhas, elas não devem existir. Quanto mais você detalha o regime de convivência, essas coisas vão ser um norte para você cumprir. E nesse caso específico, por exemplo, você estabelecer um horário, cumpra, não vai poder ir, avise com antecedência. A criança, ela às vezes espera, anseia por aquele contato. Mas daí, sabe o que acontece? Essa história do horário, assim, ó, por isso que eu falo de que direito de família exige flexibilidade. Sim, sim. Porque assim, quem de nós está livre de pegar um congestionamento e atrasar? Ter um Sim. acidente na rua, entendeu? Aham. Então, assim, tem coisas, e aí os extremismos que eu não concordo. Sim. Porque tem família que faz o seguinte, 15 minutos de atraso, ó, Não, é. ó. Eu tive um vídeo uma vez Bom senso. que olha só, eu não fiquei no caso. Uma advogada de um outro estado me ligou, a filha dela, também advogada aqui no estado, estava atuando em causa própria. E ela tinha vários vídeos, ela não era uma advogada especialista em direito de família. E ela tinha vários vídeos que ela, na compreensão dela, de advogada, que se ela fizesse ia ser prova para dizer que ela tinha direito à guarda unilateral e lá. Só que eu acho até um contrassenso, porque quando você está dizendo que você quer que o pai da criança crie, você está exigindo guarda unilateral, eu acho um contrassenso, mas isso é outro assunto. E aí sabe o que ela fez? Exatamente um vídeo nesse sentido. Ele atrasava. Ele tinha muita dificuldade em cumprir horários. Não vou dizer para vocês quanto tempo ele atrasava. Mas nesse dia, ela fez uma série de vídeos da criança. A criança arrumada, pronta, e ela falando assim, ó. Olha o pai do fulaninho, disse que ia chegar às 7 horas e não chegou. Já são 7h10, ó, ele não chegou. Aí daqui a pouco, ó, 7h25 ele não chegou. E o menino lá, assim, ouvindo. Acabando com o psicológico da Aham. criança. Gente, ela fez vários vídeos a cada 10, 15 minutos. Entendi. Isso aí que você está falando é terrível, porque a gente tem Vocês viram que eu fiquei os indignada? excessos. Eu percebi. Eu fiquei muito indignada. Eu falei pra mãe dela, Karina, eu falei, a senhora tá sabendo o que é que a sua filha está fazendo com os seus netos pra tentar provar que o pai da criança é que não presta? Exato, só tem um detalhe. E aí vem para a questão da análise do caso concreto, Sim. certo? E o cuidado com os excessos. Porque do mesmo jeito que você tem esse lado do pai que de repente atrasa 10 minutos, 15 minutos, meia hora, não interessa o tempo. Existem exceções, existe um trânsito, mas hoje a gente vive numa sociedade totalmente conectada. Comunicação, Então, né? não custa mandar um WhatsApp e Isso. dizer, Vou estou atrasar. preso no trânsito, vou atrasar 30 minutos. Está resolvido. O ponto que nós temos é pessoas que fazem isso de uma forma recorrente. Isso. E esse aí é o X da você questão. tem um outro ponto. Faz isso de forma recorrente e aquela pessoa que está aguardando, ela fica praticamente presa e impossibilitada de viver a vida dela. Exatamente. Fora os que
os que não cumprem de fato, ficou de buscar a criança num dia e não pegam. Aí faz Sim, uma esse é o maior dos problemas. Aí faz toda uma Sim. programação Exato. e aí por conta do outro quebra, né? A Isso. programação. Aí Exatamente. isso é assim, um Isso. desrespeito. eu acho. Quando você, e trazendo mesmo para a questão jurídica, você delimita de maneira minimamente possível para evitar justamente essas discussões, flexibiliza nos casos concretos e assim você vai conseguindo uma convivência, nem que seja superficial, mas que ampare principalmente o menor, né? Que sobreponha o interesse do menor. Olha só, meninas, eu quero trazer algo pra vocês aqui, gostaria de saber se vocês concordam. Se não concordar, tudo bem, porque a gente tá aqui Porque entre são os pais. amigas, colegas, pra tentar descomplicar o direito, nesse caso, o direito das famílias. Com certeza. O que na minha concepção, funciona muito bem, assim. Eu acho que não existem conceitos fechados quando a gente fala de família. Eu não gosto de padrões. Eu Sim. sei, como antes tu falasse, né? Existe ali um mínimo de coisas escritas detalhadas, assim, em relação ao horário, Sim. o quanto vai pagar, o que vai fazer, como vai funcionar, os feriados. Mas pra mim isso são princípios norteadores. Sim. São regras norteadores. E Perfeito. norte, né, o nome já tá falando, é pra É uma direcionar. ideia. Exato. É uma ideia. Mas o que eu acho que funciona muito bem, e que essa é a minha briga, às vezes até com o Ministério Público, pode padronizar direito de família, gente? Não. A minha família é igual à Nunca. sua? É igual à sua? De forma alguma. Então, assim, eu acho que o que vale mesmo, o que funciona é analisar o caso concreto, olhar para aquele ser humano, para aquele contexto familiar e tentar de alguma forma. Dá para equalizar 100%? Não. Acredito que não também. Assim, infelizmente não dá. Não, principalmente consegue- assim, não em um primeiro momento. Mas a gente Depois do consegue tempo. facilitar, né? Exato. O que dá para Facilitar. fazer é uma facilitação. É por isso que há a necessidade de um especialista. Porque se já tem um conflito ali na família e você não tenta facilitar, pelo menos o meio comunicativo entre eles para gerar ali a proteção integral à criança, aí tudo fica mais difícil. Exatamente. Eu acho que o que vai funcionar é isso, a gente pegar o caso concreto, é a gente colocar na cabeça, principalmente dos novos advogados que estão vindo por aí, que eles têm que ter, se eles têm que ter um cuidado com a família deles, muito mais com a família do outro, é um Sim. dever ético, moral, Com certeza. né? E essa nossa área é isso. Direito de família, além da expertise, do conhecimento, eu acho que nós temos que ter o quê? A cabeça aberta. Aberta. E aberta para o novo. E entender que a sua família é a sua família. Ela não vai ser referência para a família do teu cliente, para a família do outro. Cada família é individualizada do mesmo jeito que cada pessoa é individualizada. Nós somos seres únicos. Então são famílias únicas. E é isso que a gente tem que entender. E nós, enquanto advogados, nós somos os primeiros. Porque a demanda chegou pra gente. Sim. A gente fala muito isso, Karina, que o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Exato. Ele é o primeiro juiz da causa. E às vezes, ele é até o juiz, pode ser até o juiz final, se a gente parar pra pensar, Sim, quando a certeza. gente constrói um acordo, Sim. né? Bom, Estabelece ali, né? exatamente. E daí que a gente consiga Técnicas, ser né, que a gente pode usar de Sim. mediação. mediação. A gente tem que Sim. trazer um bate-papo aqui sobre mediação para Sim, para vocês. E só para É. finalizar, se a gente for parar para analisar, quando a gente consegue fechar muitas vezes em acordo, a gente consegue fazer da nossa forma e não é o juiz, um terceiro, que Da forma vai... do casal, das da pessoas família, envolvidas, da família, das pessoas que vai envolvidas. decidir. Não é da nossa Não é da advogação. nossa. Não, Exato. isso, exatamente. Adotar ao caso ali um acordo que possa ficar bom para ambas as partes, sem ter que o juiz decidir, porque o que vem acontecendo? É atendimento personalizado. Não tem jeito. Total. Personalizado. Eu acho que o Sim. direito de família ele é personalizado. Perfeito. Você não tem Personalização. como transformar em... Não dá. Exatamente. Não dá. Eu não gosto de conceitos engessados. Sou extremamente contra conceitos engessados. E é isso que é a minha... que É eu a nossa gostaria. luta, né? É a nossa Exatamente. luta. E é a nossa bandeira, enquanto advogadas, né? Conseguir trabalhar essa questão toda. Inicialmente, a gente começou com a gente. E aí a gente vai expandindo isso para os nossos clientes e, no âmbito maior, para os juízes, Ministério eu acho que Público, e aí a gente vai mudando. O operador do mudando. direito, ele meio que faz consegue isso, né? dar o ritmo, né, Sim. daquilo ali. Ele vai dando um ritmo. Perfeito. Se ele é extremamente conflitivo, bem provavelmente aquele processo vai ter um Âmbito, ritmo. assim. E Ah. totalmente conflitivo. Aí só quem tá ali... E aí vai se tornar só uma guerra de cada vez mais e mais e mais e mais processos, certo? E vai só aumentando o número de processos e não vai adiantar de nada.
Então é isso, gente. Bárbara, foi um prazer. E Lê, foi maravilhoso. Nós estamos que aqui. vocês tenham ficado felizes, né? Tenham ficado satisfeitos com a minha participação. Sim, e agora vocês- daqui pra frente, não é só Amém. hoje. Tá? Aguardamos Não, com vocês, certeza. né, no próximo podcast. Sim, com certeza. Mandem temas, eu acho que é bem legal, Ai, gente. gente. Vamos Fazer um abrir podcast. essa semana, né, uma caixinha ali. Pode mandar, a gente está à disposição, tanto no privado. Porque eu acho que quando as pessoas vão assistindo esses vídeos, eu acho que elas vão ficando assim, com mais dúvidas ainda. E isso que é legal, esse que é o objetivo, é fazer vocês terem, provocar o debate, né? Provocar a reflexão. A reflexão. É. E o nosso intuito aqui é o quê? Descomplicar, certo? De uma forma realmente que você que está nos assistindo entenda, Entendo. tá? E é claro que a gente não vai conseguir explicar tudo, e aí para isso existe aqui, você pode fazer a sua pergunta, pode ir nos nossos Instagrams, do próprio Instagram do Descomplica Advogadas, na nossa página no YouTube. Inclusive, meninas, eu vou querer agora que vocês falem, vamos aqui, né? Também divulgar o Instagram pessoal, que eu acho muito importante. Informar também que Bárbara, nossa querida, vai ficar sempre agora com a gente. A Jane Fabiola, que é a nossa companheira também, ela está no momento um pouco mais ausente, mas é só um momento. Em breve ela volta com a gente e nós estaremos com a equipe completa. Mas por enquanto a gente vai aqui recepcionando nossa querida Bárbara. Foi Muito assim, obrigada, um vocês são prazer. maravilhosos. E aí vamos só finalizar passando o Instagram, então é Descomplica Advogadas no Instagram, Descomplica Advogadas no YouTube. Segue, compartilha, tragam temas novos e divulguem. Vamos trabalhar aqui para descomplicar o direito para a sociedade com tudo que vocês possam imaginar, que a gente está aqui para isso. E não somente para o direito de família, alguns outros temas que a gente possa trazer, que seja de interesse, uma especialidade um pouco mais, a gente traz. E o que a gente não souber, a gente traz convidados para debater junto com a gente. Pode me adicionar lá, meu Instagram é barbarafontoura.adv. Se eu não te ensinar nada naquele Instagram, pelo menos de vez em quando você vai dar umas boas risadas. Mas lá é uma troca de experiências, eu mostro lá o direito na prática. Eu não faço só direito de família, né, meninas? Mas eu mostro o dia a dia da rotina do advogado e o direito na prática. Sem aquelas firulas, sem aquelas coisas, aquele padrão engessado. Você já viu que eu sou uma pessoa que gosta de quebrar padrões, né? Então, eu Maravilhoso. quebro padrões lá no meu Instagram, então segue lá. Beijos, Exatamente. obrigada. O meu Instagram é Karina__ADV. Também estou lá trazendo notícias do dia a dia, o nosso dia a dia da advocacia. Um pouquinho menos do que a Bárbara, um pouquinho mais, né? Não sou tão desenvolta, mas sempre trazendo ideias, trazendo debates, trazendo um lado mais... tentando trazer realmente o que tem de novidades no direito de família, no direito da diversidade, da comunidade LGBT. Então, assim, é isso. Exato. O meu é o leanebastos.adv. Espero vocês lá. Também costumo sempre estar postando o que tem de novidade no direito. Minha parte pessoal também. Tem uma mocinha lá que sempre aparece no meu Instagram. Espero vocês. Curtam, compartilhem e até o próximo episódio. E até mais. Tchau.